Muito boa tarde, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a mais este culto da Sagrada Família. Que Deus venha trazer a sabedoria para que possamos vencer em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar por gentileza. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, eu vou comentar um pouquinho. Nós estamos falando aqui na igreja sobre os frutos do Espírito Santo. Tem bastante gente acompanhando nós, né? Toda quarta-feira está aqui, cada semana que passa tem sido uma bênção, não é verdade? Tem sido uma bênção, temos aprendido, né, com os frutos do Espírito Santo, o que esses frutos, o que a virtude do Espírito Santo faz dentro de cada um de nós. Então hoje nós vamos falar do fruto da bondade. Nós temos que aprender a praticar a bondade. Na semana passada nós falamos da benignidade. Muitos de nós achamos que benignidade e bondade é a mesma coisa, e não é. Benignidade, quem acompanhava na semana passada, até quem nos assiste também, tem o vídeo salvo aí no Facebook, você pode acompanhar. Benignidade é aquela pessoa que tem o prazer de fazer o bem sem olhar para quem? Aquela pessoa que sempre pensa em fazer o bem. Ela é uma pessoa benigna, mesmo muitas vezes não conseguindo fazer o bem, ela procura sempre fazer o bem para qualquer pessoa, amém? E a pessoa que tem a bondade, pastor, o que é uma pessoa que tem bondade? Bondade propriamente é a pessoa praticar o ato da bondade. Vamos dizer que alguém precise de alguma coisa de você, e você queria muito poder ajudar, mas não pode. Você está sendo benigno. Por mais que você queira ajudar, você não consegue, mas teu coração é um coração bom que quer ajudar. Se você não somente consegue ajudar essa pessoa, se você não consegue ajudá-la, você é uma pessoa benigna. Você quer fazer o bem, mas a bondade é o ato de fazer o bem. Você pode falar comigo? Bondade é o ato de fazer o bem. Você consegue interpretar o que eu estou dizendo? O que significa isso? Você tem a capacidade de fazer aquilo que é bom, quando lhe é oportuno, quando lhe dá a oportunidade. Por exemplo, tem pessoas que são benignas, que são pessoas boas, mas ela muitas vezes não consegue ser boa o tempo todo, ou muitas vezes nem sempre ela consegue fazer alguma coisa por alguém que precisa. Já aquela pessoa que pratica a bondade, é aquela pessoa que vai e faz o que tem que fazer na hora, amém? Então benignidade é a pessoa que quer fazer o bem, que ela sempre pensa em fazer o bem sem olhar a quem, amém? E bondade é o ato de você ir propriamente fazer o que alguém precisa, ser uma pessoa boa, amém? Entenderam a diferença de benignidade para bondade? Bondade, então, é você tomar uma atitude, mesmo estando machucado, mesmo estando passando por qualquer problema. Você é aquela pessoa que procura fazer atos de bondade, diga graças a Deus. Então aqui neste livro, eu já comentei algumas vezes aqui na igreja, sobre o homem chamado Naamã. Vocês já ouviram falar do Naamã? O Naamã, ele era o chefe de exército do rei da Síria. E sendo chefe de exército, esse homem tinha um poder. Ele tinha então, sobre ele tinha autoridade. E pessoas de autoridade são colocadas num nível abaixo ou um nível acima? Acima, né? Pessoas que têm autoridade, elas estão em um nível acima, elas estão por cima, como cabeças. E a Bíblia conta a história dele, que ele era um grande general, muito vitorioso, porém era um homem que carregava na sua pele a lepra. Ele carregava uma doença incurável. Na época, no período que Naamã passou por essa lepra, a Bíblia diz que nesse tempo eles não podiam ficar no meio daqueles que eram puros, assim vamos dizer, que não tinham lepra. Os leprosos tinham que ficar excluídos fora das aldeias, fora das cidades, morando, né, em cavernas, escondidos, porque era como se estas pessoas que possuíssem lepra no seu corpo, como se fossem pessoas amaldiçoadas. Então nós começamos aqui a história, só que eu queria que você desse atenção que nós não vamos falar propriamente do general Naamã. Eu quero falar de outro personagem dessa história, que vai nos ajudar muito a entender o que é bondade. Diga: Deus, mais forte, Deus
me ajude a praticar a bondade, amém? Que nós venhamos conseguir ser pessoas que praticam o bem. Olha o que diz o versículo de número 1 do capítulo 5 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5, no versículo de número 1. Quem encontrou aí, diga amém. Quem encontrou, diga achei. Você achou? O pastor está achando na Bíblia dele aqui. Eu falei, não achei na minha Bíblia, né? Mas agora o pastor achou aqui, ó. Versículo de número 1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, diante do rei dele, né? Aqui o S minúsculo nos faz entender que é o Senhor que era o rei, o patrão dele, aquele que comandava, amém? Não era o Senhor Deus. E de muito respeito, uma pessoa muito respeitada por todos, porque por ele o Senhor fez o que, irmãos? Dera livramento aos sírios. Acompanhe a leitura por gentileza. E era este homem, varão, homem o quê? Valoroso, porém também era leproso. Acabei de comentar sobre isso. Versículo 2: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Deixa o pastor explicar um pouquinho aqui, ó. Nós não vamos falar propriamente do Naamã, nós vamos falar dessa menina. Essa menina, ela foi tirada então da casa dela, e eu queria que você entendesse um pouquinho mais a profundo do que está acontecendo aqui. A Bíblia muitas vezes não fala nome das pessoas. Vocês já perceberam que tem muitas passagens que não falam o nome da pessoa, mas trata a pessoa como aquele homem, aquela mulher, aquela senhora, aquela viúva, enfim, várias vezes são tratadas pessoas, mas não se diz o nome dela. Aqui a Bíblia também não fala o nome dessa menina, só que a Bíblia fala que ela era uma menina. Logo entendo eu que uma menina era como se fosse uma criança ali, de uns 12, 13, uma jovem, né? Uma jovem pré-adolescente. Você consegue entender desse jeito também? Eu tenho uma filha de 13 anos. Quem olhar para ela vai saber que ela é uma menina, ela não é uma mulher formada. Por isso que a Bíblia trata exatamente como uma menina. Ela é uma menina. Então nós entendemos que ela não tem estrutura para ficar sozinha, ela não tem estrutura para morar longe dos pais. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Pessoas então, que com a maldade que fizeram, Naamã tirou essa menina de dentro da casa dela, tirou de dentro do ambiente dos pais, que os pais ensinavam, e agora essa menina ficou trabalhando como uma escrava dentro da casa do Naamã, para a esposa do Naamã. Até aqui está claro para vocês? Está claro? Então nós entendemos que essa menina, essa jovem que foi levada, tomada de sua casa, eu acredito que todos nós vamos ser unânimes aqui nesse pensamento. Você acha que essa menina podia ficar longe do pai e da mãe? Poderia ou não? Responda o pastor, podia ou não podia? Eu acho também que não. Só que muitas vezes nós não conseguimos entender as coisas que acontecem. A Bíblia diz que o Senhor uniria-se homem e mulher, então sairiam da sua casa e tornariam-se dois em uma só carne. Então o casamento, quando os jovens, eles então querem casar, eles vão sair de dentro da casa do pai e da mãe, até que ele venha casar, ele está debaixo do mandato do pai e da mãe, mas quando eles saem de casa, então agora eles vão formar a família deles. Então entenda que essa menina, ela foi formada, ela foi ensinada dentro de casa, que um dia ela casaria, que um dia teria, né, um marido, que seria, né, o seu esposo, que cuidaria dela, aquela coisa toda. Só que ela foi frustrada no meio do caminho, porque em um dos conflitos entre a Síria e Israel, eles tiveram um problema que o Naamã acabou levando essa menina. Então logo nós entendemos que filhos devem ficar perto de quem? Filhos devem ficar perto de quem? Dos pais. Os filhos devem ficar perto dos pais. Preste atenção que tem gente que usa essa maneira de eu explicar e às vezes quer ficar perto dos pais com 50 anos, né?
Tem jovens hoje com 50 anos que querem morar com o pai e com a mãe. Hoje tem jovens de 30, 35 anos que ainda estão debaixo do que, irmãos? Do teto do pai e da mãe, sendo sustentado pelo pai e a mãe. Tem que ter um cuidado aí, amém, gente? Amém, amados? Tem que ter um cuidado. Então esses jovens já devem alcançar já a caminhada e continuar com Jesus, amém? Mas entendemos então que os filhos, eles precisam dos pais, assim como os pais precisam dos filhos. Então logo nós entendemos que essa menina, por ter crescido, ter tido essa oportunidade desse pouco tempo, que se era uma menina, entendemos que tinha ali 12, 13, 14, 15 anos, ela aprendeu muita coisa com seus pais, amém, gente? Outra coisa que eu quero falar para vocês, em Provérbios a Bíblia fala que nós temos que ensinar a criança o caminho que ela deve seguir, que ela deve andar. Não vou abrir aqui o versículo, porque senão nosso tempo vai explodir aqui, mas preste atenção no que eu vou te falar. Quantas pessoas, ela não percebe, ou ela não nota isso, que muitas vezes os filhos já não estão debaixo da autoridade dos seus pais. Eu não sei se você já percebeu, mas eu acredito que sim, que os filhos, quando fazem 18 anos, eles começam a falar o quê? Agora eu me mando, eu faço o que eu quero. Eu sempre brinco lá na minha casa, enquanto estiver debaixo do meu teto, enquanto comer da comida que eu coloco na mesa, quem manda lá dentro é eu e minha esposa. Somos nós que comandamos a casa. O dia que os filhos vão casar, que eles vão viver a vida deles, eles não têm que palpitar nada dentro da tua casa. Amém, Jesus? Ah, mas é filho, né? O senhor sabe como que é? Não, eu tenho que andar na palavra. O que eu tenho que fazer pelos meus filhos é ensinar o caminho de Deus. Eu preciso que ainda quando infantis, crianças, eu possa ensinar. Marmanjo barbado com 18, 20 anos, tem como ensinar, irmãos? Tem como ensinar só pela palavra, mas o pai e a mãe já não conseguem mais dar o ensinamento desde a infância. Por isso que a Bíblia fala que eu tenho que ensinar a criança a andar com Deus desde bem pequenininho, eu tenho que ensinar. Entendemos nós que o povo de Israel é o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Diga amém. Se nós somos o povo de Deus, eu imagino que os pais dessa menina ensinaram ela a andar com quem? Com quem, irmãos? Com Deus, isso mesmo. Então, se ela foi tomada da casa dela, dos pais dela, e foi levada para ser uma escrava, você acha que ela vivia feliz na casa de Naamã? Vocês acham que ela ficava feliz, gente? Quem ficaria feliz no lugar dessa menina? Ninguém, não é verdade? Ninguém ficaria feliz em saber a triste situação de se estar vivendo como uma escrava, longe do pai, longe da família, longe da presença de Deus. Por que longe da presença de Deus? Porque a Bíblia fala que a Síria, eles não serviam a Deus. Ela estava longe do pai, longe da mãe, longe da família, longe do ambiente familiar e principalmente longe da igreja, longe de Jesus, longe da palavra de Deus. Irmãos, e quando se afastamos de Deus, a vida só vai por onde, irmão? Por água? Por água abaixo. E é muito triste quando nós nos afastamos de Deus. E quando então essa menina tem uma oportunidade de poder, irmãos, vamos falar bem a verdade. Você já guardou rancor de alguém? Eu acredito que em algum momento da tua vida, você ficou com algo no teu coração, alguma tristeza brotou. E hoje nós falando de bondade, eu tenho que falar muito profundo sobre isso, porque a Bíblia diz aqui no versículo 3, olha o que diz aqui, ó. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante de quem, irmãos? Do profeta que está em Samaria, porque ele faria o que, irmãos? Restauraria-o da sua lepra. Irmãos, olha um pouquinho para o pastor, olha a importância de ensinar os nossos filhos a andarem com quem? Com Deus. Porque ela poderia agora olhar, vamos pensar como uma pessoa carnal, uma pessoa maldosa que está com raiva de alguém. Vamos dizer que essa menina, ela olha para o Naamã cheio de lepra, a maldade que o Naamã fez com ela, tirando ela da casa dela, da família dela. Ela poderia olhar e falar assim, ó: tomara que morra essa praga, tomara que essa lepra corroa até os ossos. Ela podia falar isso ou não? Podia ou não podia? Ela não podia praguejar ele porque ele fez maldade para ela? Sim ou não, gente? Sim.
Só que uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que aprendeu a palavra, ela não consegue fazer maldade, ela só consegue fazer o quê? Bondade, ela só consegue fazer o bem. Por isso, irmão, que a Bíblia diz que ela vendo o Naamã, mesmo ela sendo uma mulher benigna, ela tinha que fazer alguma coisa. Outrora, esses dias aí, eu vou contar para você um caso, posso te contar um caso? Um dia desses aí, tive a oportunidade de ir numa pescaria com os irmãos aí da igreja. Fomos lá, fomos pescar, e quando estávamos pescando, nós chegamos na beira do rio. Aí chegamos assim, começamos a armar as varinhas para pegar os peixes ali. Aí do nada começamos a escutar uns mugidos assim de um bezerro. E era bem alto, e nós abaixamos um pouquinho mais assim, bem na beiradinha assim do rio, tinha um bezerrinho que estava atolado do nosso lado. A pescaria acabou, gente. Nosso coração se pendeu a ajudar aquele animalzinho, porque ele poderia ficar ali, ele poderia até morrer, não tinha ninguém ali para cuidar dele, ele deve ter se perdido. E nós então fizemos o que? Fomos lá, pegamos pela corda, o irmão entrou dentro do rio, empurrava ele lá, e eu puxava para cá, e estava aquela coisa toda, tiramos o bezerro de lá, irmãos. Sem brincadeira, o bichinho estava bem magrinho, bem sequinho, estava, acredito eu que alguns dias já estava ali, irmãos. Ah, pastor, o senhor tem tempo para pescar? Foi um dia ali, não sou muito fã de pescaria, mas o irmão me convidou, acabei indo pescar. Aí chegamos lá, irmão, e tivemos a alegria de poder, meu irmão, salvar a vida daquele bezerrinho. Ele poderia morrer ali. Ah, pastor, mas o bezerro não é do senhor, mas a bondade do nosso coração faz a gente fazer o quê? Ajudar ou abandonar? Ajudar. Uma pessoa boa, por mais que te tenham ferido, por mais que te tenham feito mal contra você, a bondade de Deus está onde? Está no seu coração. Quem quer a bondade de Deus, diga amém. Por mais que você tenha sofrido, por mais que você tenha ouvido muitas pessoas te maltratar, falaram mal, mentiram a seu respeito, fizeram coisas malignas contra você, agora que você tem a oportunidade de ajudar, agora você fala, vou dar o troco. É assim que nós temos que fazer? Dar o troco? Não, é o contrário. Nós temos que aproveitar a oportunidade para fazer o bem. Aproveitar a vontade, o momento para fazer o que, irmão? Praticar a bondade da parte de Deus. Quem tem o Espírito Santo dentro de si, quem anda com Deus, não guarda ressentimento de ninguém. E olha, irmãos, vamos pensar também em outro entendimento, olhando para uma outra visão. A nossa sociedade hoje, ela só pensa, cada um pensa no seu irmão, amém? Não é amém, né? Não é, né? Na verdade, cada um pensa em si mesmo. Você veja que nós estamos crescendo em meio a pessoas que muitas vezes vê alguém sendo, vamos dizer assim, sendo restaurado, uma pessoa que se perdeu na vida. Posso falar para você, eu já tive a oportunidade de tratar de pessoas que foram presas, ex-presidiários, já tive a condição de tratar de pessoas que adulteraram no casamento, e no adultério teve separação, tratamos dessas pessoas, e Jesus fez com que a bondade crescesse no coração, e houve um perdão genuíno que veio da parte de Deus, diga amém. Pessoas, irmãos, já tratamos de pessoas, mulheres que entregavam a sua vida a troco de dinheiro, mulheres que viviam na prostituição, que Jesus libertou, diga graças a Deus. Tem pessoas cristãs, homens, mulheres de Deus, que às vezes condenam quando nós tentamos ajudar alguém que comete esses erros graves. São pessoas que erram, são erros graves, mas não fazem diferença do pecado, da omissão que eu tenho. Muitos de nós, talvez, já ouvimos falar, quem se acha uma pessoa boa? Você se acha uma pessoa boa? Pastor, eu acho uma pessoa boa, eu faço o que é certo, eu procuro fazer sempre as pessoas felizes, eu procuro andar no caminho de Deus. Talvez você seja essa pessoa, só que tem pessoas que ela não consegue interpretar, que mesmo ela não fazendo mal para ninguém, ela pode estar omitindo. Pastor, olha, não estou cometendo nenhum pecado contra Deus, não estou cometendo nenhum pecado contra a minha família, contra o meu marido, contra a minha esposa, contra os meus irmãos, mas talvez você esteja pecando contra você mesmo. Como assim, pastor? Você já ouviu falar do pecado da omissão? Já ouviram falar do pecado da omissão? Sim ou não? Você sabe o que é omissão? É quando você não faz aquilo que você poderia fazer.
Vamos dizer que você me vê, o pastor passou aqui, o pastor roubou a caneta, aí vocês são meus amigos. Alguém viu minha caneta aqui, gente? Vocês falam, não, não vi. Fala, não vi. Pois é, vocês omitiram, vocês viram que foi eu que peguei a caneta. Isso é omitir-se. É você ter a condição de fazer o bem para alguém e não fazer. Então tem muitas pessoas que ela não está fazendo nada de errado, mas ela está omitindo, ela está deixando de fazer o que ela podia fazer. Ela está cometendo o pecado de omissão. Ela está pecando por não estar fazendo. Agora eu te faço uma pergunta para você. Nós temos que aprender, aliás, não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Depois eu faço a pergunta. Nós temos que aprender que nós não nascemos para ser servidos. Diga, eu não nasci para ser servido, mas eu nasci para servir. Você nasceu para servir. Irmãos, quem aprende com Deus, que nasceu para servir, ela vai sofrer quando alguém fizer algum mal para ela? Vai sofrer? Ela não vai sofrer, por causa que ela sabe que ela nasceu para fazer o bem, sem olhar quem? Eu nasci para isso, eu nasci para fazer o bem, eu não nasci para praguejar ninguém, eu não nasci para poder desprezar ninguém. Aqui essa menina, ela tinha total condições de ignorar o Naamã, tinha ou não tinha? Ela podia ignorar pela maldade que ela recebeu. Quanta maldade já fizeram para você, e você sem perceber, você até revidou. Talvez você, pastor, eu não revidei, não fiz nada, me fizeram mal, mas talvez também você não fez nada para ajudar. Você pode não ter, nem falar, pastor, olha, eu não fiz nada, a pessoa me fez mal, não falei nem bem nem mal, só que você omitiu de ajudar quando você podia ter ajudado. Então você está cometendo o pecado de omitir-se. Você está negando a eficácia do que, irmãos? Está negando a eficácia da palavra. A palavra te ensina a ser uma pessoa boa, mas você não tem praticado a bondade. Quem está me entendendo, diga amém. Então nós temos que compreender que essa menina, mesmo sendo tão sofrida na vida dela, ela preferiu fazer aquilo que ela aprendeu quando ela era o quê? Quando ela era criança. Ela aprendeu em Israel a servir a Deus como uma pessoa que ama a Deus. O primeiro problema que ela apareceu na vida dela, depois de sair da casa do pai e da mãe, de quem que ela lembrou? Vamos ler o versículo 3 de novo? Olha o que diz o 3. E disse esta a sua senhora: tomara que o Senhor, no caso aqui é o Naamã, estivesse diante de quem? Diante de quem? Olha um pouquinho para o pastor. Você consegue entender que a primeira coisa que ela lembra é falar o quê, irmãos? Olha, lá em Israel tem um homem de Deus que eu ia com meu pai escutar ele pregar, o profeta chamado Elias, vai curar, o profeta Eliseu vai orar e ele vai ser curado em nome de Jesus. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Irmãos, a primeiro momento que ela passou por um problema, de quem que ela lembrou? Do homem de Deus, ela lembrou da palavra. Se talvez você, mesmo sendo afrontado, você prefere fazer o que vem na cabeça, porque tem pessoas que para onde aponta o nariz, ela vai, não estou nem aí. Tem pessoas que não medem as suas palavras, e essa menina, mesmo que podendo deixar que ele morresse à míngua, ela preferiu fazer o que, irmãos? Fazer o que era bom, ela preferiu ajudar. Tem pessoas, por exemplo, que ela sabe a bondade que Deus teve com ela, libertando. Você crê que Deus foi bom com você? Te libertando, te curando, tirando você do erro, trazendo você a maravilhosa graça de Deus, diga amém por isso, tirando você do pecado, te colocando hoje na graça de Deus. Irmãos, nós não teríamos condições de pagar por isso. Jesus pagou por mim, diga amém. Então eu tenho que me alegrar do mesmo jeito que alguém fez por mim. Quem que fez por mim? Quem fez por mim? Jesus morrendo na cruz do Calvário. Se Jesus fez por mim, o mínimo que eu tenho que fazer é fazer o que Jesus fez por quem? Por mim. Então quando eu não faço o que fizeram por mim, eu estou sendo aquela pessoa que eu só quero venha a nós, ou seja, a pessoa só quer para ela. Tem pessoas que ela não quer ver o bem do outro. Nesse tempo, na sociedade que vivemos hoje, não sei se você nota ou percebe isso acontecendo, mas infelizmente as pessoas só pensam em quem? E quando alguém está crescendo perto dela, ela gosta? Tem pessoas que até falam o ditado, né, que tem gente querendo passar uma rasteira para me derrubar.
Tem gente querendo me derrubar, falando mal de mim, inventando coisas, só porque eu estou crescendo, só porque Deus está me abençoando. O que eu tenho que fazer por essa pessoa? Brigar com ela? Falar mal dela? O que eu tenho que fazer? Fazer o mal ou fazer o bem? Eu tenho que fazer o bem. Eu tenho que aprender a fazer a bondade, da mesma forma que Deus teve a bondade comigo, eu também tenho que ter com essa pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Então dentro da nossa casa, nós temos que praticar o que, irmãos? A bondade. Pense comigo, irmão, se os seus filhos veem você tratando as coisas com maldade, com ignorância, como que serão seus filhos? Do mesmo jeito que você trata as coisas. Se você é uma pessoa que trata tudo no grito, tudo na briga, tudo no xingão, no palavrão, na ignorância, como que vão ser seus filhos futuramente? Vai ser igual você faz. Por quê? Essa menina que estava na casa do Naamã aprendeu com o pai e a mãe o que, irmão? Servir a Deus. Diga, eu nasci para servir. Se você nasceu para servir, mesmo sofrendo, mesmo que as pessoas lhe façam mal, você vai continuar fazendo bem. Você vai continuar praticando atos de bondade. Diga graças a Deus. Isso é uma virtude que o Espírito Santo te dá. Diga amém. Amém, Jesus? Então nós temos que entender isso. Tem aqui, abre por favor, 1 Samuel, capítulo 18. Eu comentei no domingo isso aqui, mas vai ser importante falar de novo. 1 Samuel 18. 1 Samuel, capítulo 18. Fala aqui a história de Davi, depois que derrubou o gigante. No capítulo 18, versículo 5. Vamos pegar já direto aqui, para a gente não perder muito tempo da história. Mas aqui é importante. Olha o que diz aqui, ó. Posso começar a leitura? Sim ou não? Posso começar? Diz assim, ó. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com o que, igreja? Com prudência. Davi tomava cuidado em tudo que fazia. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres todas, de todas as cidades de Israel, saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam, leia junto comigo por favor, Saul feriu os seus milhares, bem alto, gente. Porém, Davi, os seus 10 milhares. Versículo 8 para terminar. Então Saul ficou feliz. É isso que está escrito aí? Então Saul se indignou muito. E aquela palavra pareceu mal aos olhos de quem? De Saul. E disse, 10 milhares deram para Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão somente o reino? Olha para o pastor aqui. Quanta coisa, irmãos, nós vemos acontecer nos dias de hoje como isso. Davi, para onde ele ia, ele era derrotado ou ele era vitorioso? Ele era vitorioso. A Bíblia nos ensina que Davi nunca perdeu uma só batalha. Ele nunca perdeu batalha nenhuma. Ele sempre foi vitorioso porque Deus sempre estava com Davi. Agora, irmãos, eu queria que você prestasse atenção em algo muito sério, mas é muito sério mesmo, porque depois das vitórias que Davi alcançava, a Bíblia diz que Saul ficou feliz ou com raiva dele? A vitória para o povo de Israel contra os filisteus veio através de quem? De Saul ou de Davi? Através de Davi. Era Davi que ia para a guerra e Deus dava vitória. Diga amém. Diga assim, eu vou vencer. Eu vou à luta e vou ser vencedor. E quando nós somos vencedores, nós atraímos pessoas que muitas vezes querem o nosso mal? Sim ou não? Quando nós começamos a sair da vida errada, quando você deixa o pecado, que você aceita Jesus, que você desce as águas, que você se batiza aceitando a Cristo, você toma então a decisão de servir a Deus. O que acontece a partir daquele momento? As pessoas vão te amar? As pessoas começam a te olhar até com maus olhos. Você agora é crente, né? Saiu da nossa religião. Tem até familiares que ficam chateados, que viram as costas, porque você já não vai mais na religião que aquela pessoa ia. Irmão, vou dizer para você, religião não leva ninguém a nada, a lugar nenhum, a não ser discórdia. Meu irmão, o que leva para o céu é você crer na palavra da salvação em Cristo
Cristo Jesus. A Bíblia diz, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, todo aquele que crer será batizado e será salvo. Aceite a Jesus, desça as águas e receba a salvação do Senhor. Tem pessoas que querem fazer que a religião não salva ninguém, gente. Amém, Jesus? Religião não salva ninguém. Agora, quando Davi venceu o gigante, Saul ficou feliz? Ele não deveria ficar feliz porque o Saul, ele tinha então um guerreiro que era aquele que trazia vitórias para o povo de Israel? Ele tinha que ficar feliz. Não tem pessoas, irmãos, existem pessoas, por exemplo, tem casos, já atendi casos assim, de às vezes o marido ganhar menos que a esposa, e a esposa, né, para ajudar a família, para completar ali os valores, para poder a família passar o mês, para poder crescer o ambiente financeiro da família, para melhorar, né, o mês dessa pessoa, para essa pessoa poder conquistar coisas melhores, e às vezes o marido fica chateado porque a mulher ganha mais. Nós temos que compreender, irmãos, nós temos que trabalhar juntos, trabalhar na fé, confiar que Deus abençoa. Só que quando nós estamos tendo a vitória dentro da nossa casa, só porque não é eu que estou fazendo, eu tenho que ficar chateado? Eu tenho que ficar chateado porque não é eu que estou conseguindo? Se a minha casa está sendo abençoada, pastor, olha, não foi eu que orei, mas olha, pastor, glória a Deus que tem alguém orando e minha casa está sendo abençoada, diga graças a Deus. Tem pessoas que ficam chateadas, irmãos, no meio cristão tem pessoa que fica de picuinha, bravo um com o outro. Ah, porque foi eu que orei, porque foi eu que fiz. Não, quem fez a obra foi Deus. Irmãos, a partir desse momento, a vida do Davi se transformou. Ele sofreu muito por quase 40 anos, por causa que Saul tentou matá-lo, tirar a vida dele, só porque Davi era vitorioso. Você quer ser vitorioso? Sim ou não? Aprenda a praticar a bondade, aprenda a fazer o que é certo, aprenda a não se omitir mais de fazer nada. Sempre que aparecer o que fazer, faça o bem sem olhar quem? Seja uma pessoa boa. Não adianta eu querer alcançar, chegar até a tais lugares. É aquela coisa, irmãos, Davi, ele tinha essa postura, né, vamos dizer assim, de ser uma pessoa que sempre fazia o bem para as pessoas. E eu acredito que vocês leem o livro de Salmos, nos Salmos que Davi compunha ali, o Espírito de Deus ali, direcionando aliás, para que ele compôsse então os Salmos, nós vemos Davi quantas vezes engrandecendo o nome do Senhor, Senhor, os inimigos estão contra mim, a boca mentirosa, os fraudulentos estão contra mim, mas o Senhor está comigo, eu oro a Deus, diga amém. Davi não se preocupava, Davi permanecia com Cristo, diga amém. Permaneça com Jesus, permaneça com Deus e as coisas vão mudar para a sua vida. Pastor, quantas pessoas estão hoje vivendo um tempo difícil e elas acham que agora, por causa desse tempo difícil, ela tem que começar a tratar as pessoas mal. Você já viu o caso da pessoa, quem já trabalhou o dia inteiro e cheio de problema o dia todo? Pastor, teve problema o dia todo no trabalho, aí você chega em casa, aí você quer falar com alguém? Você quer falar com alguém? Você teve problema o dia inteiro, você quer ficar quietinho, não quer? Só que o que as pessoas de dentro da tua casa têm a ver com isso? Ah, pastor, mas a pessoa tem que entender. Claro, tem um dia ou outro, tudo bem, mas tem pessoas que ela, meu irmão, ela trata todo mundo de fora da casa dela, ela trata muito bem, mas chegou a tratar dentro de casa, a pessoa começa a tratar mal. Irmãos, aprenda a não fazer somente o bem para as pessoas da rua, porque eu vou falar para vocês, eu não sei se vocês já ouviram essas coisas, mas eu me lembro no tempo que eu era do mundo, isso lá 10, 11 anos atrás, eu me lembro, irmãos, que quando eu falava assim, gente, estou sem dinheiro para comprar arroz e feijão lá em casa, aparecia alguém para dar dinheiro para a gente comprar o feijão e arroz? Se falasse assim, vamos tomar uma pinga, não, deixa que eu pago. Não é assim? Tem gente que ela é pronta para fazer o que é errado, ela é uma pessoa muito boa para fazer o que não deve, mas para fazer o que é certo, ela nunca tem tempo. Me empresta 10 reais, para que eu 10 reais? Para comprar cigarro. Não está aqui 10 reais, me empresta 10 reais para comprar um pacote de arroz? Não tem dinheiro. Você está me entendendo? Tem pessoa que ela tem preparado já a bondade para fazer o que é errado, ela está sempre preparada para fazer o mal, mas para fazer o bem ela não quer. Fazer algo de bondade ela não quer, mas o mal ela consegue fazer. Vocês estão me entendendo?
Então nós temos que conseguir entender. Abre para mim, por favor, Atos capítulo 4, prometo que termino agora, tenho mais 5 minutinhos aqui para falar isso aqui. Atos capítulo de número 4, 32. Aqui nós vamos falar de um homem chamado Barnabé. Atos os Atos dos Apóstolos. Se você achar o meio da Bíblia, tem lá o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí então você encontra o livro de Atos. Atos capítulo de número 4, no versículo 32, Atos 4, versículo 32, em nome de Jesus. Quem achou aí, diga achei. Posso começar a leitura? Diz assim, versículo 32, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Olha um pouquinho para o pastor e presta atenção. A igreja primitiva, ela estava dando início. A primeira igreja que se estabeleceu, ela estava começando e tendo um grande crescimento. Digo que a nossa igreja cresça muito. Amém? Nossa igreja aqui em Pato Branco alcance muitas almas aqui, aquelas que ainda não são de Cristo, que nós venhamos ganhar em nome de Jesus. E a igreja estava crescendo muito. E irmãos, quando a igreja vai crescendo, todo tipo de pessoas vão chegando. Pessoas derrotadas, pessoas acabadas, pessoas bem de vida, pessoas que tinham posses. Vinha todo tipo de gente conhecer Jesus Cristo através da palavra, amém? E nesse início do trabalho, aqueles que se achegavam para a obra, eles não omitiam-se de fazer as coisas. Vamos dizer, olha, tem uma limpeza na igreja hoje. Ai, pastor, hoje eu não posso fazer porque eu vou fazer um bolo de fubá. Não dá para fazer o bolo de fubá depois? Dá ou não dá? Só que, pastor, é que o senhor sabe, é cansativo. A pessoa está omitindo-se de se unir aonde, irmão? Com a igreja. A Bíblia diz aqui, olha o que diz o 32, mais uma vez. E era o coração e a alma da multidão dos que... Ou seja, todos aqueles que criam tinham o mesmo pensar, todos queriam fazer a mesma coisa. Hoje nós viemos buscar pela família, amém? Você quer a sua família abençoada? Então nós estamos nesse propósito, porque nós estamos todos unidos no mesmo propósito. Todos os corações aqui estão envolvidos em buscar pela família. Então o primeiro de tudo que nós temos que entender é que vão aparecer pessoas dentro da igreja, assim como você, que vão se esforçar, que vão patrocinar, que vão devolver o seu dízimo, que vão fazer grandes ofertas. Para quê, pastor? Para mostrar a bondade daquilo que Deus deu para ela, para poder ajudar também a obra de Deus a crescer mais e mais em nome de Jesus. Olha o que fala, deixa aqui essa primeira parte, vai lá no versículo de número 35, por gentileza, para a gente poder terminar aqui, E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho do que, irmãos? Um homem consolador, levita natural de Chipre. Olha, leia para mim o 37, bem alto e bem forte. Possuindo o quê? Uma herdade. Ele fez o que, irmãos? Vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, ele vendeu uma propriedade que ele tinha sobrando e ele trouxe para a igreja e entregou para os apóstolos para poder dividir com aqueles que não tinham nada, para que a obra crescesse. Meu irmão, quantas pessoas muitas vezes até criticam a obra de Deus? Tem ou não tem gente que critica? Que fica contra, que fica bravo, que fala mal, fala que pastor é ladrão, que isso e que aquilo. Irmãos, você não tem ideia quantas famílias estão sendo transformadas através desse trabalho. Nós agora estamos aqui ao vivo, estamos aqui clamando a Deus, buscando ao Senhor Jesus. Para qual motivo? Para que muitas pessoas, eu creio que milhões de pessoas, milhares e milhares, centenas de pessoas verão esse vídeo, assistirão esse culto e podem ser abençoadas. Diga graças a Deus. Então nós temos que entender, se você já tem até Facebook, vou até aproveitar aqui, você tem Facebook, entre na nossa página do Facebook, facebook.com/Igreja da Graca Pato Branco, e curte, compartilha, para que todas as pessoas reconheçam o que Deus está fazendo na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Então, o Barnabé era um homem que tinha bondade no coração dele? Sim ou não? Irmãos, ele tirou do que tinha, ele vendeu algo dele para poder abençoar aqueles que não tinham nada. Irmãos, a bondade está dentro do seu coração, pratique a bondade. Benignidade, vamos então falar, o que é, irmãos? É a pessoa que quer fazer o bem.
Faz o bem sem olhar para quem? Bondade é a prática de você ir lá e fazer realmente o que alguém precisa. Amém, Jesus? Só querer fazer o bem adianta? Então eu tenho que aprender a fazer o que é certo, fazer o bem. Não é só querer fazer, porque de vontade, não sei se você já ouviu essa expressão, mas de sonho, de vontade, de projetos, no cemitério tem um monte enterrado. De boa vontade no cemitério tem um monte enterrado. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que já até morreu tentando fazer o bem, mas nunca fez. Ou seja, faça o bem enquanto você tem tempo. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos ensinou a tua boa palavra, Senhor, que mesmo quando somos, ó Deus, levados, ó Pai, a olhar com a maldade dos olhos, meu Deus, essa menina, ela lutou, meu Pai, ela clamou, meu Deus, para que Naamã fosse curado. Mesmo com toda a maldade, mesmo com tudo aquilo que ela sofreu, ela decidiu fazer o bem, ela decidiu fazer o que era certo. E por isso, ó Deus, eu te peço, ensina-nos a tratar da nossa família, ensina-nos a cuidar da nossa casa, cuidar, ó Deus, dos nossos filhos, cuidar daqueles, ó Deus, que o Senhor nos entregou. Meu Deus, nos ensine a ensinar os filhos, nos dê a sabedoria para ensinar os filhos, para que caminho devem caminhar, servindo a Deus, sendo fiéis em tudo que nós fazemos. Pai, que a bondade do Senhor permaneça no coração de todos aqueles que confiam no Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus, e vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, gente? Que Deus abençoe você de casa, continue na programação, que Deus abençoe em nome de Jesus.